o Evangelho, capítulo de número 1, versículo 12, nós lemos assim a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, hoje é um dia que nosso país celebra o Dia dos Pais. E, a despeito de toda a festa, toda a alegria que vem nesse dia, famílias reunidas, muita gente separa para ir num restaurante, ou um almoço especial é feito dentro de casa, vamos para a casa de parentes e por aí vai. Há também uma questão que nós precisamos refletir um pouco sobre se esse dia vai continuar tendo o significado que ele tem, se hoje ele já não perdeu muito daquele significado que nós aprendemos com os nossos antepassados, com aqueles que vieram antes de nós. E à luz desse texto, gostaria de trazer uma pequena reflexão para o seu coração, já que nós vamos ter a ceia do Senhor, e o sentido da ceia tem a ver também com o que esse versículo nos traz. Irmãos, quando Jesus veio e se encarnou, deixou a sua glória e esteve no nosso meio, ele veio como aquele que é a figura que representa totalmente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estudamos na escola dominical, no livro de Colossenses, que Jesus é a imagem, a expressão, ele é aquele que nós devemos, se queremos conhecer a Deus, se queremos entender quem Deus é, nós precisamos cada vez mais olhar e entender a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Muitos advogam outras fontes ou alguma coisa que venha sair um pouco dessa questão, mas a palavra de Deus nos diz, quero conhecer o Deus verdadeiro, é em Cristo que eu o conheço. Porque Deus é Espírito e o que Ele revela está na sua palavra, e a revelação extrema, a maior expressão que nós podemos ter de conhecer a Deus é através de Cristo Jesus. As suas manifestações no nosso meio, suas palavras, o seu caráter, tudo o que nós precisamos e devemos conhecer, através dele nós chegamos ao conhecimento de Deus Pai. Quando pensamos em paternidade, irmãos, nós olhamos para os nossos dias e estamos observando que o mundo parece que tem rejeitado cada vez mais essa questão. A maioria dos irmãos aqui, eu creio, já deve ter ouvido que as escolas, por exemplo, têm saído dessa questão, Dia dos Pais ou Dia das Mães, e têm passado para outro tipo de nomenclatura, como o Dia do Cuidador, ou o Dia daqueles que são os responsáveis, mas a nomenclatura pai, a nomenclatura mãe, tem deixado de existir em alguns lugares já. E quando nós pensamos quais seriam as últimas consequências dessa questão, nós vamos observando alguma coisa que já tem acontecido em alguns lugares do nosso planeta, como na Europa, por exemplo, alguns países, que têm tirado até mesmo de Deus a questão da figura paterna e colocado apenas como uma imagem de um ser, e esse ser é completamente assexuado no sentido de não ser ele, mas ser alguém ou alguma coisa, e daqui a pouco isso vai se tornar apenas um espírito etéreo, alguma coisa muito distante que a gente só tem contato através de algumas obras. Mas esse texto, ele nos traz, irmãos, uma questão que eu gostaria de deixar com você, pai, nessa manhã, com você, mãe, nessa manhã, com você, filho, avô, que é a questão última da nossa caminhada, da nossa história. Jesus, quando vem, ele traz essa implicação, que é aqueles que o recebem, o conhecem, passam a ver nele a identidade real dele. Jesus dá a eles um poder, e um poder muito sublime, que é de ser feito não pai, não alguém autônomo,
não alguém completamente independente e tendo que arcar com todo o peso das responsabilidades que nós vemos que os pais carregam, mas Jesus veio para tirar de nós esse fardo e fazer de cada um de nós filhos. E você que é pai aqui nessa manhã, que muitas vezes olha para a sua vida e se vê alguém tão assim carregado, tendo que responder por tantas coisas, tendo que ser sábio para educar e cuidar da sua casa, proteger o seu lar, trazer cada dia o sustento, o pão, romper com as dificuldades, você que lida com isso, Jesus veio para que você pudesse ter não o peso sobre você, mas o privilégio de ser cuidado por Deus para que todas essas coisas que você tem como responsabilidade sejam não apenas suas, mas Deus mesmo te encaminha a cada dia para que você saiba ser sábio e cuidador do seu lar. Você que é pai nessa manhã, você tem um privilégio em Cristo Jesus de ser eternamente filho. De saber que você tem sempre o amparo daquele que de fato é pai de muitos. Como nós lemos na oração do Pai Nosso, como nós declaramos quando fazemos essa oração, quando nós chamamos de fato um ao outro de irmão, nós estamos experimentando que Deus de fato nos ama como filhos. E se você, pai, aqui hoje presente, quando olha para aqueles seus queridos, você sente o seu coração pulsar, pense que Deus tem isso a uma potência muito mais elevada quando Ele olha para você e vê você como cuidado, como alvo do cuidado dEle. Isso vale para todas as irmãs também, mas hoje é o dia dos irmãos, nós vamos falar mais sobre isso. Irmãos, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos, de ser cuidados, de ser cada dia abraçados, quando nós não temos a quem recorrer, porque às vezes o nosso progenitor já falta, já nos deixou, nós não podemos perder de vista que Deus jamais nos deixa e que a gente tem sempre o seu cuidado sobre nós. Você que não tem seu pai hoje aqui contigo, para você poder dar um abraço, lembre-se que no Senhor, isso não apenas é suprido, como no Senhor eternamente você pode ter aquela paternidade, aquele desejo de ser fortalecido, ser sábio. Deus nunca abre mão de você. Mas essa questão e essa relação está condicionada. O final do versículo diz: aos que creem no seu nome. Irmãos, quando nós vivemos num mundo que tem a cada dia aberto mão daquilo que é um grande privilégio, ou seja, da própria família, que existe antes de qualquer lei, a família existe antes de qualquer estado, a família existe antes de qualquer cultura, porque desde a criação Deus instituiu a família. Quando nós abrimos mão disso, nós estamos tirando o chão, o solo seguro que nós podemos trilhar para a nossa sociedade. E Jesus, ele diz, a quem crê, a quem de fato começa a entender e a se ver como necessitado, carente de ser justificado, de ser salvo, de ser transformado, aquele que vai até Cristo dessa forma, ele vai não só experimentar essa condição de filho, como ele vai ser de fato filho do Senhor. Você já deve ter ouvido por aí, né? Todos somos filhos de Deus. Isso não é uma verdade. A realidade que o texto nos mostra é: quem é o verdadeiro filho de Deus? É aqueles que creem no Senhor Jesus, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome. Essa é a porta aberta para que você possa de fato ser chamado de filho de Deus. Nessa manhã, você que é pai, que tantas vezes olha para a sua caminhada e vê assim, como cuidar de tanta coisa, como lidar com tantas dificuldades, tantos desafios, como trabalhar todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a sexta,
e ainda olhar para minha casa e ter sabedoria para abraçar os meus queridos, para ter tempo para eles, para poder às vezes ter um momento de lazer, um futebol, ou um filme ou alguma coisa assim. Como lidar com todas essas variáveis? Pai, você tem um pai, se você tem andado com Cristo Jesus. Nessa manhã eu convido você a, antes de ser aquele que tem todas essas responsabilidades, você perceber que tem o maior dos privilégios, que é de saber que você nunca está sozinho quando você conhece Jesus. Quando nós vamos passando para a ceia do Senhor, nós vamos mostrando então, irmãos, que hoje, nessa manhã, junto com esse dia tão especial, é também um dia de testemunho. É um dia de proclamar que todos nós que conhecemos ao Senhor, declaramos através da participação nesses elementos que Ele é o dono das nossas vidas. A ceia do Senhor é uma declaração de que nós não somos filhos independentes, que não atingimos a maioridade para dizer agora eu ando só com as minhas pernas e o meu pai fica apenas como alguém que eu expresso o meu afeto, a minha alegria em estar com ele, mas agora eu respondo por mim em tudo. A ceia do Senhor é na realidade dizer não, eu sou eternamente dependente, eu sou eternamente sustentado, eu sou eternamente alguém que declara que sem a presença do meu Pai junto comigo, caminhando comigo, eu não posso ir a lugar nenhum. Porque Ele enviou o seu Filho para que morresse naquela cruz no meu lugar. E nesse sacrifício dele, eu tive a oportunidade agora de ser chamado um filho adotivo, ser tratado pelo irmão mais velho, que também é pai, e poder ser cuidado a cada dia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, aonde aqueles que realmente declaram que Jesus é o Senhor das suas vidas e são considerados filhos, honram o Pai do céu, o Criador, através desse sacramento que o Pai aplica nos filhos. Mas os filhos também testemunham que são dele, que todas as coisas são feitas por meio dele e tudo acontece para a glória dele.